Fala pessoal, professor Denilson Lins com vocês. E na aula de hoje eu vou desenvolver uma aplicação aqui para essa cena do Factory.io, tá? Mostrando ali como se trabalha com sinais analógicos aqui para controlar, por exemplo, a velocidade dessa esteira, tá? Eu vou usar também o software da IHM para fazer isso, tudo bem? Então aqui, pessoal, nós vemos uma cena onde eu tenho aqui um potenciômetro, tá? E aqui eu tenho um botão de liga, reset e ó, um botão de stop, reset e botão de emergência. No início, pessoal, eu vou primeiro trabalhar com essa parte aqui, a analógica, tá? Já que essa parte aqui de digital eu considero mais simples, tudo bem? Então vamos ver como é que funciona essa parte aqui analógica. Então vamos aqui em File. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir qual o drive que esse software vai se comunicar. Nós temos aqui uma quantidade de drives definidas, tá? Para essa configuração de utilização com CLPs, e para usar o Machine Expert Basic, que é esse software aqui, a gente vai utilizar essa conexão chamada Modbus TCP/IP Client, tá? Por que aqui vai ser o client? Ele vai buscar os dados do servidor e o servidor vai ser o nosso CLP, que é esse IP aqui, ó, 127.0.1 na porta 502 com o primeiro escravo dele, o Slave ID 1, tá? Qual que é a conexão que eu tenho que fazer aqui primeiro? A conexão é o seguinte, eu vou aqui em configuração. Nessa configuração a gente observa aqui que eu tenho, tratando apenas de registradores, tá? Eu tenho um registrador que começa na memória 0 e tenho mais 3 registradores aqui que começam na memória 0. Portanto, eu vou alterar esse registrador aqui, ó, para que ele comece na memória depois dessa daqui. Por exemplo, se aqui é a memória MW0, aqui eu tenho uma memória. Então, se eu colocar 0 aqui de novo, o MW0 vai ser a mesma coisa. Observe o que eu estou dizendo aqui, ó. MW0 é esse registrador 0 e também está registrador 0. Então, se eu deixar 0 e 0, ele vai dizer que a informação que eu tenho aqui é a mesma que tem aqui, porque a memória é a mesma, tá? Então, como é que eu faço para mudar isso? Eu vou aqui em configuração, e que essa memória que eu estou usando vai ser a MW1, a partir da 1 que ela vai começar, tá? Então, aqui, ó, para vocês verem, por exemplo, ó, o registrador que eu estou usando agora para esse potenciômetro aqui é o MW0, e agora, a partir do MW1, vai ser o buffer conversor, o outro MW2 é o exit conversor e aqui o contador, tudo bem? Então vamos observar aqui, ó, quando eu girar do potenciômetro, se ele vem aqui em dock ou tags, quando eu giro o potenciômetro aqui, à medida que eu vou girando, já aparece aqui um valor que eu tenho de variação de 0 a 10 volts, tá? Esse simulador simula como se fosse 0 a 10 volts, o sinal analógico aqui no potenciômetro, tudo bem? A mesma forma a esteira aqui, ó. Se eu coloco ela para funcionar aqui, ó, ela vai funcionar com 4,7, então a velocidade vai estar aqui. A segunda esteira da mesma forma, que é essa esteira final aqui, ó. Se eu aumentar aqui também, ela vai ser forçada. Então, ó, as duas esteiras estão funcionando e vão levar as peças até o local de descarte, tá? Então aqui já está tudo funcionando, tudo bem? Para a simulação, pessoal, eu não posso deixar forçado nem o conversor e nem o meu exit conversor, tá? A única coisa que fica forçada aqui é o emissor de caixas, que é esse emitter que tem aqui, e o removedor de caixas, que é esse remover que está aqui, tá? Então aqui, ó, eu deixo ele dessa forma, porque ele vai tirar a caixa e colocar a caixa aqui, tudo bem? Vou aqui dar um reset, começar do zero, e vou fazer a programação no Factory.io para ler esse cara aqui, ó. Quero ler esse potenciômetro aqui lá no meu CLP, tudo bem? Então eu vou vir aqui no Machine Expert Basic, vou inativar as duas senhas aqui, que eu não vou precisar, aplicar, e vou na configuração aqui. Na CPU, como eu vou apenas simular, eu não preciso alterar nada, e venho na programação. Aqui na programação eu preciso saber o seguinte: a memória que eu vou utilizar para o drive é a MW0, tá? Então MW0 é que vai ser minha memória. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? No Machine, eu vou dizer que essa memória, por exemplo, aqui, ó, que eu quero ler ela, vai ser o seguinte: porcentagem MW2, aliás, MW2 não, vou colocar MW50, vou explicar já já por quê. 2 ponto igual a MW0. Deixa eu aumentar aqui o zoom, fica melhor de vocês visualizarem aqui, tá? Porcentagem MW0,
MW0. Opa, porcentagem. Ok? Então, o que está dizendo aqui, pessoal? Que a MW0 ela vai ser escrita aqui nesse cara, ou seja, a MW50 está recebendo o valor que vem da MW0. Então, o potenciômetro que vai estar aqui, quando eu girar esse valor aqui, ó, ele vai passar para essa memória, tá? Professor, mas como é que eu faço então para saber que essa MW0 é o meu potenciômetro que está aqui, ó, esse cara? Eu posso aqui, pessoal, no Machine, vir em ferramentas, aí aqui vir palavras de memória, e na palavra de memória eu vou dizer que essa MW0 é o meu potenciômetro, tá? Vou digitar aqui, ó, potenciômetro, tá? E vou dar um aplicar, ok? Apliquei. Então já sei que agora a MW0 é o meu potenciômetro que está lá no CLP, tudo bem? E essa memória MW50, eu posso também pegar ela lá embaixo e dizer que ela vai receber aquele valor do potenciômetro que eu vou usar lá na IHM. Então aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, leitura potenciômetro. Tudo bem? Isso aqui vai servir para quando você for fazer a manutenção, né? Para você testar aqui, ó, você vai saber que cada uma delas é isso aqui, tá? Então eu já posso pegar essa informação e levar também para um IHM, por exemplo. Tudo bem? Então aqui o potenciômetro, aqui é a leitura dele, ou seja, ele vai estar aqui e esse cara está recebendo ela. Então da direita para a esquerda, né? É o que eu vou ter como entrada, vai ser escrito aqui nessa leitura aqui de registrador. Tudo bem? Vamos aqui simular o nosso programa. Vou dar um play aqui no nosso sistema, né? Assim que ele começar a simulação. E aí vou dar um play aqui, ó. Ok. Um detalhe importante aqui, pessoal, no Factorial que eu não comentei, é que essas memórias que estão aqui trabalhando aqui no Factorial é como se fossem as entradas analógicas do CLP, tá? Então, por exemplo, aqui poderia ser uma IW 0.0 ou uma IW 1.0 ou uma IW 1 ou 2 ou 3 da Siemens e assim por diante. Então, no CLP da Schneider, aqui nesse simulador, ele usa memórias para fazer essa configuração. Mas aí na prática, se isso aqui fosse um sensor real, aqui nós teríamos uma entrada do tipo IW alguma coisa, tudo bem? Então vamos lá. Voltando para cá, ó, a simulação, nós já temos aqui agora a seguinte condição. Eu vou simular o meu potenciômetro aqui, vou dividir a tela com vocês, ó. Dividir aqui a tela para vocês verem aqui. Vou pegar aqui também do Factorial, vou dividir a tela. Deixa eu só voltar aqui. Antes de dividir a tela, eu tenho que conectar. Aí ficou conectado, tá? Aqui está obedecendo a conexão. Aí eu vou tirar essa parte do Dock Workstation. Eu vou clicar aqui em View, Clear Dock Workstation, né? E aqui eu vou pegar aqui a leitura desse potenciômetro, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou agora. Se eu vier aqui e colocar essa tela mais para cá, vamos observar que quando eu girar o potenciômetro, nós vamos ver o valor sendo alterado lá no CLP, tá? Ó, tá zerado. Aqui também tá zerado. Deixa eu só colocar mais para cá. Quando eu girar o potenciômetro agora, olha que legal, pessoal. Girei o potenciômetro, o valor passou para cá. Observa que o potenciômetro está variando de 0 a 10, que é justamente 0 a 10 volts que eu tinha falado lá no início, tá? Professor, se eu quiser variar isso aqui de 0 a 100, se eu quiser variar com outra escala de leitura, você pode alterar aqui no próprio Factorial, tudo bem? Então, nesse caso, eu estou testando aqui de 0 a 10, mas eu posso alterar isso. Como é que faz para alterar, então? Eu vou vir aqui onde tem File, Drives, e aqui em Configuração, eu vou tirar esse valor que está aqui em 1 e vou colocar 10. Então, olha o que acontece com a escala agora. Ele vai ampliar essa escala 10 vezes, tá? Então, quando a gente fizer isso aqui, ó, que eu for lá no CLP de novo, eu tenho 75. Por quê? Eu ampliei a escala de 0 para 10, tá? Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo agora? Eu estou vendo aqui a escala de 0 a 10 aqui, mudando no meu potenciômetro, tá? Se eu vir aqui, ó, e girar, olha lá, tá girando aqui, ó, de 0 a 10, e aí mudou também lá para o CLP de 0 a 100. Olha só, aqui funcionando perfeitamente. Muito bem, pessoal. Então, feito isso, eu agora preciso também, eu quero mostrar que esse valor aqui está sendo transmitido também para IHM. Então, eu vou pegar essa memória que eu criei aqui,
essa MW50 e vou levar para mim para a nossa IHM aqui para a gente fazer essa configuração. Configuração, aguardar um pouco para ela abrir aqui, ok? Na tela da IHM, ela vai me perguntar aqui se eu quero abrir uma tela nova ou se eu quero fazer a utilização de uma tela que já existe, tá? Uma configuração já existente. Então a gente vai optar aqui por abrir uma nova aplicação, tá bom? Deixa ele só atualizar aqui o software para a gente poder fazer isso. Olha só, eu vou vir aqui, ó, não vou abrir um projeto, vou criar um novo, tá? Criar um novo projeto. Vou clicar em avançar. Aqui eu vou dizer que é IHM, vou chamar IHM aula e vou dar um avançar. Esse modelo de teste aqui de simulação, ele só permite essa série e essa configuração aqui, tudo bem? Vou pedir para avançar. Essa tela aqui é importante para quando eu vou fazer o download real para IHM física, tá pessoal? Então se eu fosse fazer um download para IHM física, eu marcaria essa opção e colocaria aqui o IP que eu quero comunicar com a IHM para fazer o download para ela. Mas como eu estou apenas fazendo uma simulação, isso aqui não precisa ser colocado, tudo bem? Eu não vou fazer download para uma IHM física. Eu vou simplesmente usar o simulador da própria IHM aqui na tela do meu computador, ok? Então vamos avançar de novo. E aqui sim eu vou dizer qual é o drive que esse equipamento aqui, que meu IHM, vai se comunicar com o CLP, que é esse cara aqui que eu estou usando como machine, tá? Então agora eu preciso dizer aqui quem é o drive de comunicação. Aí eu venho aqui em ADD, estou usando o CLP da Schneider, né, que é esse simulador aqui da Schneider. A comunicação que eu vou estabelecer com ele, existem diversas formas de drives, ó, RTU, Slave, TCP/IP, PAC Drive ou Unitel-Way. Isso aqui são os padrões de configuração da Schneider. Mas para essa nossa configuração, eu estou usando o protocolo Modbus TCP/IP com equipamento do tipo Modbus, tá? Não é USB, porque eu não tenho nada conectado, então é esse equipamento aqui. Dou um OK. E aí eu dou um Finish. Quando eu faço isso, eu agora já tenho a tela da IHM para eu poder editar. E aqui eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, aqui ó, onde eu tenho essa parte de I/O Manage, é onde eu vou trocar os dados com o CLP. Como eu disse que o CLP que eu ia usar o protocolo era o protocolo Modbus, ele já listou para mim aqui. E o equipamento Modbus que eu estou com ele aqui na rede é esse cara aqui. Ó. Então, dando dois cliques aqui, eu vou abrir aqui essa aba e vou colocar o seguinte, ó. 127.0.0.1. E eu não vou marcar essa caixinha para mostrar a diferença para vocês aqui, tá? Com marcação ou sem marcação. Vou dar um OK aqui. Olha que interessante. Eu vou criar uma variável aqui para poder fazer a conexão com essa minha informação que está aqui, ó, que é essa MW50, tudo bem? Então vou aqui na minha IHM, vou vir aqui em Variables. Quando eu clico em Variables, eu posso adicionar variáveis, já que não tem nenhuma aqui conectada. Vou clicar aqui, Nova Variable. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu quero que seja a minha leitura, vou até colocar o mesmo nome, que está aqui, ó, leitura potenciômetro, tá? Para gente saber que é ela. Então vou colocar aqui, ó, leitura. Leitura potenciômetro. E ela é do tipo inteiro, já que ela é uma Word que está aqui com 16 bits, tá? Uma W aqui, como eu mostrei. Tudo bem? Aqui, pessoal, vem a grande sacada dessa questão que eu não marquei lá aqueles pontinhos, né? Aquela aba que eu mostrei aqui. Deixa eu só cancelar isso para mostrar. Aqui, ó, quando eu cliquei aqui nesse cara e eu não marquei isso, vai mostrar a diferença agora que eu quero que vocês vejam. Vou lá criar de novo. Leitura potenciômetro do tipo inteiro, né, conforme eu disse a vocês. E aqui quando eu clicar nos três pontinhos, olha o que acontece. Aparece aqui o endereço Modbus na forma natural deles, tá? Então quando é a entrada, o endereço Modbus começa com 40.001. Então eu tenho aqui, ó, as saídas também, ó, pode ser entradas ou saídas. Então eu tenho que escolher o que eu quero usar, se entrada ou saída analógica, tá? Então esses 3.000 e 4.000 aqui, aliás, 40.000 e 30.000 são padrões do Modbus, tá? Então em outras aulas eu vou trazer um pouquinho também sobre esse padrão Modbus para a gente trabalhar. Mas como eu quero usar ele para o padrão que eu uso aqui no Machine, que é MW e não em Modbus, aí o que a gente faz aqui, ó? Eu vou cancelar isso. Vou dar só um Ctrl C aqui para não perder esse nome aqui que eu criei. Vou cancelar e vou aqui no Drive, novamente aqui no Drive,
e vou marcar essa opção aqui. Aí ele me diz o seguinte, ó. Ao Device Address Association, a esse equipamento está convertendo, né, a IEC 61131 para o formato. Ou seja, quer continuar? O que ele está dizendo aqui com isso? Que eu estou tirando aquela configuração do Modbus, que é aquele padrão lá de 40 mil, 30 mil para as entradas analógicas e saídas, né? Para usar com memórias como esse tipo aqui que eu falei do Factory I/O, aliás, do Machine, tá? Então por isso que eu vou marcar essa caixinha. Aí quando eu clicar lá no asterisco de novo para criar, vou colocar o nome da variável novamente, vou dizer que ela é inteiro e agora sim ela me permite escolher as memórias, né, em MWs como eu queria lá para ficar de acordo com o meu CLP, tudo bem? Aqui eu tenho um offset que é perguntando qual é a memória que eu vou utilizar e aqui já mostra. Ó. Se eu deixar em 0, eu vou usar a memória MW0. Aqui é o preview, está indicando qual que seria a memória que eu estou usando. Porém, a gente sabe que a memória que eu vou precisar é a MW50. Então aqui eu vou colocar o número 50. E agora sim, a MW que eu vou usar para essa leitura é a MW50. Dou um OK. Já está aqui também, dou um OK. Ó, já ficou aqui a variável, o tipo inteiro, tudo certinho, tá? Eu venho aqui agora no target, que seria a tela de inicial, né, dele. Vou colocar aqui um display numérico, e vou colocar aqui o seguinte. Nesse display aqui eu preciso escolher qual é a variável que vai ser apresentada nele, tá? Então eu venho aqui nessas lâmpadazinhas, e como eu criei apenas uma variável já dedicada para isso, eu vou clicar aqui nela e vou dar um OK, tudo bem? Posso, pessoal, aqui, ó, se você achar que a letra vai ficar pequenininha, você pode aumentar a letra aqui para outros tamanhos aqui que você tem, ó, por exemplo, 28 por 50, a letra fica um pouquinho maior. Eu vou deixar assim para mostrar, tá? Aqui a quantidade de dígitos que eu quero que apareça. Como aqui eu só tenho a leitura de 0 a 100, eu só preciso de 3 dígitos, então eu vou colocar aqui 3. Caso eu queira alguma configuração decimal, por exemplo, eu quero que apareça vírgula, eu posso colocar casas decimais aqui, ou suprimir o zero. Então eu posso deixar aqui com cada decimal, tirar. O formato que eu vou usar do número pode ser decimal, hexadecimal, octal, binário. Se eu quiser ver em binário, ele vai aparecer aqui tudo em binário, tudo bem? Vou deixar em decimal, depois a gente mostra em binário aqui para vocês verem também, tá? A fonte aqui, vou deixar ela 3D para ficar aqui negrito, tá? E vou dar um OK. Olha que interessante, ó, já tem um número bem grandão lá para a gente ver. Bom, feito isso, eu preciso agora testar se a minha IHM aqui ela está ok. Então esse botão aqui, ó, chamado Valid Target, ele vai testar se isso aqui está certo. Ou esse outro aqui que seria toda a IHM, tá? Então eu estou testando só essa página ou toda ela. Eu vou testar toda ela. Ver se tem algum erro aqui, ó. Ou seja, a IHM está toda ok. Só tem algumas informações aqui de atenção, mas nada que impeça o meu download para a máquina real, tudo bem? No caso, download que eu não vou fazer físico, né? Vou fazer apenas simulado. Aí para simular a minha EHM, eu posso vir aqui em Simulate, cliquei aqui, e nesse Simulate eu vou testar se o valor que vai estar aparecendo, olha só qual é o valor que está aqui, ó, 87. Então esse valor que tem que aparecer na tela de runtime da IHM tem que ser o 87. Vamos dar uma olhada aqui. Vai mostrar para a gente agora a tela da IHM. Olha só, está abrindo a tela. Olha que legal. Vamos ver. 87 tem que aparecer aqui. Vamos ver. 87. Muito bem, pessoal. Aqui está funcionando perfeitamente. Olha que legal agora. A gente tem o Factory I/O comunicando com o Machine Expert Basic e por sua vez o Machine Expert Basic informando para a IHM um valor que eu tenho aqui nessa variável, que no caso aqui é um potenciômetro, tá? Se eu diminuir aqui, ó, novamente ela, ó, 50 aqui, ó. Se eu diminuir novamente aqui, ó, se eu só deixar os dois juntos para a gente ver tudo junto aqui. Deixar ele aqui no cantinho aqui. Opa, vamos deixar aqui ver se dá. Vamos ver, olha só, vou aumentar lá, ó, 37. Olha lá que legal. Tá aumentando até chegar em 100. Opa, chegou em 100 aqui. Se eu tirar aqui, ó, vai voltar e vai zerar. Então tá aqui funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Então é assim que a gente faz a configuração de uma entrada analógica para fazer a leitura do potenciômetro aqui, ok? Agora, para a gente finalizar a aula, eu vou fazer aqui o funcionamento também desse display que eu estou usando aqui. Ele é apenas leitura. Agora eu vou colocar um display que eu posso ligar a esteira numa certa velocidade. Na verdade, eu vou permitir que a esteira funcione a partir de um certo valor, tá? Se a gente olhar aqui no nosso Factory I/O, vamos aqui em View Docker Tags, essa esteira funciona também de 0 a 10.
Ou seja, a velocidade que está passando aqui a esteira está controlada por esse cara aqui, ó, de 0 a 10 volts, tanto para a direita quanto para a esquerda, pode girar ao contrário também, tá? Então o que, que eu vou fazer aqui para a gente ver? Eu vou fazer com que essa esteira funcione via IHM, tudo bem? Então eu vou pegar aqui agora, vou zerar aqui, ó, vou tirar esse cara, deixar de forçar ele. Se eu deixar forçado não funciona, tá pessoal? Então ou eu deixo ele desse jeito ou não funciona, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, forçado o valor, eu colocar aqui, ó, eu estou bypassando qualquer programação de CLP e estou usando só aqui no Factory.io. Isso não é legal para a gente fazer o teste com o CLP. Aqui é só para testar se HM realmente estaria funcionando. Aliás, se o Factory.io está funcionando sozinho, sem precisar de conexão nenhuma, ok? Então vamos lá na IHM agora. Olha que legal. Eu quero agora abrir agora um display que faça o controle da IHM. Então eu vou começar por aqui agora, fazer pela IHM, tá? Ou seja, eu posso fazer por aqui ou por aqui, dependendo da sua opção. Se você já domina bem essa parte de programação, você vai fazer aqui o seguinte. Você vem aqui em Display Numeric, você vai colocar esse display aqui, e aí detalhe importante, como eu quero que a esteira transportadora seja acionada por ele, eu preciso informar para o sistema que esse display aqui também vai permitir, ó, Enable Input Mode, ou seja, você está habilitando o modo de entrada. Então quer dizer que esse display deixou de ser apenas visualização e também passa a ser um local que eu possa digitar, tá bom? Então vou digitar aqui também, ó. Vou colocar a letra maior aqui dele, vou colocar a mesma letra que eu coloquei no outro, tá? Vou colocar aqui com 3D também para a gente poder digitar aqui e ficar grandão. Ele está alinhado aqui. E vou colocar também 3 casas decimais, tá? Aliás, 3 dígitos só que ele vai colocar aqui para a gente. Não preciso colocar ele aqui com mais dígitos, ok? E um detalhe importante que eu quero mostrar isso aqui também, pessoal, em binário. Deixa eu ver se quando eu clicar aqui, ó, já que eu coloquei ele para decimal, eu quero ver se ele aparece em binário aqui também para a gente. Vou deixar aqui, ó, vai aparecer 0, 1 e 0. Deixa eu ver se vai aparecer dessa forma que eu estou querendo, tá? Então vamos dar um OK, ó, mudei para binário aqui e aqui vai ser só para a gente ver, tá? E aqui vai ser o valor que eu preciso. Agora preste atenção, quando eu coloquei esse cara, aqui apareceu um lado vermelhinho dizendo que a variável não tem nenhuma, ou seja, tenho que colocar uma variável. Então o caminho que eu posso fazer para criar a variável é por aqui direto, ou eu posso vir aqui em variáveis e criar. Como eu fiz a primeira parte por aqui, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer por aqui também, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, e eu sei que eu tenho uma variável que eu chamei de MW50 para leitura do potenciômetro, mas eu vou criar uma outra para poder fazer o controle desse cara aqui. Então eu vou clicar aqui, tá? E essa variável eu vou dizer o seguinte, controle vel, vou colocar assim, vel, para não ficar muito grande, esteira 1, que é a esteira de entrada lá. E ela é do tipo também inteiro, tá? E a memória que eu vou usar para esse cara aqui vai ser o seguinte, eu posso digitar a memória que eu estou usando, que eu estou querendo usar. No caso, eu já usei a MW50. Então aqui eu vou, por exemplo, usar a MW52, por exemplo, tá? Podia ser 53, 54, 40, 30, qualquer memória que você escolha, desde que não seja as memórias que já estão aqui definidas aqui, ó. Eu não posso usar nem a MW0, nem a 1, nem a 2, nem a 3, tá? Porque essas memórias já estão reservadas para isso. Então a gente escolhe outra memória lá para fazer essa conexão. Então MW52, ok, já está aqui também, a conta de velocidade. Clico nele, dou um ok e ok. Olha quando eu fiz isso, pessoal, a variável deixou de ficar vermelha e já trouxe para cá, ó. Então já tem o sistema funcionando. Eu agora posso simplesmente vir aqui e ligar novamente a IHM. Aqui tem uma tela anterior, né? Ela vai subscrever essa tela aqui. Vai colocar outra IHM que eu tinha colocado. Deixa eu ver se vai aparecer aqui por essa aqui ou vai ficar ainda que já tinha. Vamos ver se ela vai atualizar aqui. Ela não atualizou. Então vou fechar e vou abrir de novo, tá? Aí sim. Fechei, abriu de novo. Olha que legal agora que vai acontecer aqui, para a gente ver funcionando tudo. Vou minimizar a tela de edição e vou agora colocar as duas telas aqui, ó, como a gente estava antes aqui, tudo bem? As 3 telas. Ó, aqui o potenciômetro está zerado, tá? Aqui tem lá, porém o que, que vai acontecer agora? Olha que legal, pessoal. Vou girar o potenciômetro. Ó, ficou em binário, não apareceu. Por que em binário não apareceu? Como eu coloquei só 6
três dígitos, o número que está aparecendo aqui é muito grande para o binário. Então, se eu diminuir aqui um pouquinho, ver se ela aparece lá o binário lá. Você vai conseguir mostrar algum valor binário aqui. Vamos ver. Não deu, tá? Então, não consigo ler valor binário aqui na IHM. Então, a gente vai trocar isso aqui para ficar... Ó, quando é 1, ó, ele mostrou. Então, se for 2, ele teria que aparecer 3 aqui, né? Então, vamos ver. É difícil conseguir chegar ao número 2. Olha, pronto, agora sim, ó. Aí, como o número binário aqui é pequeno, ele usou 3 casas, né? Como eu tinha colocado lá. 3 dígitos já apareceu. Mas se aumentar muito, ó, não aparece. Então, a gente pode ver também binário, mas aí nesse caso não ficou como a gente queria, porque só tem 3 espaços aqui. Agora, o detalhe. Quando eu cliquei aqui, ó, que eu digitar, por exemplo, 10, a esteira não funcionou. E obviamente realmente não vai funcionar porque eu não coloquei no CLP que ele tem que acionar a esteira. Então não tem nada dizendo que tem que acionar a esteira lá, tá? Então eu vou fechar aqui novamente. E aqui eu vou colocar o acionamento da esteira, que vai ser aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui essa barra. E olha que legal, pessoal. A esteira transportadora, se a gente olhar aqui no nosso File Drives, ela vai estar aqui no MW1. Então eu tenho que escrever nesse MW1 agora, tá? Ou seja, eu tenho que fazer uma conexão aqui, ó, que MW1 receba a informação da memória que eu criei. Então nesse caso agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Porcentagem MW1, que vai ser a minha esteira, dois pontos igual. Quando acontecer isso com vocês, ó, que apareceu a interrogação quando eu digitei dois pontos, é porque o teclado, quando eu usei HM, muda para inglês. Então você pode vir aqui, ó, clicar aqui em teclado, colocar em português e já corrige isso, tá? Então vamos lá, colocar dois pontos, agora sim ficou certinho. E aqui eu vou colocar a memória que eu quero acionar lá na IHM, que foi a MW52. E aí, professor, como é que eu faço então para colocar o nome dessa memória aqui para ficar igualzinha a essa? Mais uma vez, pessoal, eu posso vir aqui, vou enviar o meu programa, tá? Enviei o programa aqui. Já vai estar funcionando, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu faço para renomear esse cara. Então vem aqui de novo em palavras de memória. Aqui, ó, a MW50 eu já usei para uma parte, agora eu vou usar a 52, tá? Então a 52 está aqui, ó. Vou colocar essa aqui como sendo o que? Vai ser essa mesma, o nome que eu tenho aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Qual foi o nome que eu coloquei essa memória aqui? Controle de velocidade da esteira. Então vou copiar esse cara aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui, ó. Ctrl V e vou aplicar. Ó, detalhe importante, pessoal. Dá um Enter primeiro. E agora sim eu posso aplicar. Aí agora passou o nome para cá, ó. Agora você sabe que vem da IHM, tá? Se ele voltar aqui para atualizar, ó, ficou, tá? E a MW1, que eu sei que é a minha esteira transportadora, eu vou colocar também aqui o nome dela, tá? Então eu vou subir lá, aqui, ó, e vou levar lá para MW1. Vamos lá, deixar ele lá, aqui, ó. Aqui vai ser a minha esteira 1, tá? Esteira 1. Tudo bem? A boa prática, pessoal, é antes de começar a fazer essa edição, você colocar todos os nomes aqui de todos os objetos que você está usando, né, todas as memórias, as entradas e saídas, para ficar fácil você editar o programa, tudo bem? Então eu estou mostrando passo a passo como fazer também com ele editado ou editando no comecinho, como eu disse agora, tá? Então coloquei esteira 1, apliquei de novo, e aí agora que interessante, pessoal. Quando eu queria que o potenciômetro fosse lido na IHM, eu coloquei ele do lado direito, e aí ele está escrevendo do lado esquerdo, tudo bem? Agora, quando eu quero que a IHM escreva na esteira, no caso no CLP, ele ficou do lado direito escrevendo para cá, ou seja, esse cara aqui é a entrada do potenciômetro, esse aqui é a saída que vai estar lá na planta, então vai ser sempre dessa forma, tá? Quando for a entrada, você coloca do lado esquerdo, quando for a saída, você coloca do lado direito. Quem é que vai escrever para ela? A IHM escreve na memória de saída e aqui ele lê, no caso a IHM, nesse lado de cá, tudo bem? Então preste atenção quando for fazer para não trocar essas informações. Lembra mais uma vez, quando eu quero que uma entrada apareça na IHM, ela fica do lado esquerdo. Quando eu quero escrever na planta, no caso lá numa memória, ela vem para o lado direito aqui.
Mas sempre que o que vai acontecer é que essa memória vai estar mandando dados para essa, ou essa memória também não mandando os dados para essa. Nós dizemos em programação que essa memória aqui, que está do lado de cá, ela recebe a informação que vem do lado de cá. Tudo bem? Muito legal. Então agora quando a gente for testar aqui o nosso sistema, vou dar um OK. Vou tirar esse cara aqui, pessoal. Aliás, vou tirar não, vou mostrar a vocês que funciona também. Vou colocar aqui ó, com mais dígitos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, com 20 dígitos, tá? Para a gente ver aqui se consegue ver essa leitura aqui dos números. Ó. Vou aumentar até aqui o nosso display para a gente ver aqui os números binários aqui. Olha que legal, vai ficar bem legal para a gente ver aqui a mudança de binário aqui para ele. Vou salvar essa aplicação aqui e vou rodar. Olha que interessante aqui o funcionamento. Eu vou rodar o sistema agora e nós vamos acompanhar o funcionamento aqui. Eu vou dividir a tela de novo, a tela da IHM vai ficar bem legal aqui também e o Factory.io também aqui já fazendo aqui a conexão também dessa forma de cá. Vou resetar o meu sistema, resetei o sistema e olha que interessante, a esteira está funcionando porque eu tenho já um valor aqui, ó, valor 10, tá? Então se eu digitar aqui, por exemplo, 0, a esteira vai parar. Opa, parou a esteira, ótimo. E aqui o potenciômetro, olha que legal agora, quando eu girar o potenciômetro, olha que interessante vai aparecer aqui na IHM, ó. Apareceu agora o valor binário, pessoal, bem legal, ó. Então agora eu estou tendo a leitura binária, olha lá, mudando os valores em binário. Ou seja, 77 em binário equivale a 1001,101. Olha que legal se você pegar a calculadora aqui e vamos ver se esse valor bate aqui com isso que eu falei agora, tá? Pegando aqui a calculadora e colocando aqui na forma de programador, se a gente colocar aqui o número decimal, que é 77, que tem aqui, ó, 77, olha o binário que apareceu. Esse zero aqui é complemento, tá? Então ficou 100, ó, 100, 11, 1101. Muito show de bola, pessoal. Muito show de bola. Se eu colocar agora para 100 aqui, ó, 100, olha o número que ele ficou aqui, ó, tá em 100, tá no máximo aqui. Vamos ver se o número 100 como é que fica. Número 100. Opa, deixa eu apagar aqui. O número 100 vai ficar 01100100. O primeiro zero não tem, né? Então ficou 11, que aqui é só o complemento, tá? Então esse zero aqui não vai existir para esse cara, que ele não vai mostrar o complemento, porque são 4 em 4 bits que a calculadora mostra, tá? Então eu estou usando aqui, ó, 110, olha só, 1110, aí 0000 110000. Muito legal, funcionou. Então aqui a gente vê que está o sistema funcionando conforme a gente queria, tá? Se eu vir aqui novamente agora e digitar, por exemplo, o número 50, a esteira vai ficar bem rápida, porque 50 é a velocidade da metade dos 5 volts que tem aqui. Preste atenção agora nesse 50 que eu coloquei aqui, pessoal, e olha para aqui, para esse conversor que tem aqui da esteira. Ele vai mostrar aqui o número 5, tá? Porque seria 5 volts que vai estar aqui quando eu mandar os 50. Olha só, ó, 5 volts. Então ficou aqui. Se eu mandar aqui, por exemplo, para 10, aliás, para 100, ele vai mandar 100, que é 10 volts aqui, ó. E se eu mandar aqui para 1, ele vai mandar apenas 1 volt, ou seja, 0,1 na verdade, porque está dividido por 10, né? Então veja que é bem legal o funcionamento daqui da prática, né? Usando a nossa IHM, tudo bem? Então é assim que funciona, pessoal, o sistema de automação, né? Simulando aqui com o nosso controle, mas que essa simulação aqui, ela é exatamente fiel a uma prática real, se você estiver usando, deixa eu só tirar a IHM para não ficar com esse som, se você estiver usando um sistema real, essa configuração é a mesma, tá? Então o que você vai fazer aqui é exatamente igual, tá bom? Então pessoal, essa aula ficou um pouco longa, mas eu queria que ela ficasse bem detalhada para que vocês entendessem aí todo o contexto de como se faz aí a integração entre o CLP e o Factory.io inicialmente e também a IHM com o CLP controlando ali e visualizando dados do próprio sistema, tá bom? Então, obrigado e aguardo vocês nas próximas aulas.